Saudações a todas e todos. O SEMBRA, Centro de Estudos Nietzsche, Recepção no Brasil, que se propõe a trabalhar a recepção da filosofia de Nietzsche nos mais variados segmentos culturais, realiza uma série de breves webinários, para começar por hoje, com o professor Geraldo Dias, membro do SEMBRA, sobre a recepção de Nietzsche nas obras de alguns dos principais intérpretes do Brasil: Paulo Prado, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Hoje teremos a exposição do professor Geraldo Dias sobre Paulo Prado e os impulsos da descoberta e colonização no Brasil. Obrigado, Geraldo. Deixo a palavra com você. Caro professor Ivo, super agradeço pelo convite, essa oportunidade de expor um pouco dos resultados da minha tese de doutorado, em particular aqui sobre Paulo Prado, e sem demora vou dar início para contar um pouco de como é que tudo começou, né? Começando aqui então pelo Paulo Prado, claro, né? Porque o interesse de Paulo Prado pela filosofia de Nietzsche pode ser dividido em dois momentos. Inicialmente, no domínio da crítica literária. Seu contato com o pensamento do filósofo aparece em cartas, artigos, resenhas. Depois, comparece também no ensaísmo de interpretação do Brasil, em notável contribuição para o modernismo dos estudos brasileiros. De maneira que Paulo Prado realizou uma recepção teórica e ideológica da filosofia de Nietzsche, dela adotando determinados conceitos, procedimentos e valores guia para fundamentar suas pesquisas histórico-sociais sobre o Brasil, sobre o passado do Brasil, né? E em sua interpretação, certos impulsos, compreendidos à maneira nietzschiana, segundo Paulo Prado, estimularam a corrida pela descoberta do novo mundo. Daí o ensaísta aproveitar os conceitos nietzschianos de impulso, vontade de poder, assim ele escrevia, e ainda outros para pensar a descoberta e colonização do Brasil. Os resultados dessa pesquisa que eu fiz sobre a recepção de Nietzsche na obra de Paulo Prado tiveram início na minha tese de doutorado. Mas acho que convém trazer aqui, falar rapidamente acerca da pesquisa de recepção de Nietzsche no Brasil. E dizer rapidamente como tudo começou e depois voltar aqui para Paulo Prado. Garanto que teremos coerência nesse percurso. O interesse pelo estudo da recepção da filosofia de Nietzsche na cultura brasileira é recente e emergiu do avanço da pesquisa especializada, em específico de seleto grupo de estudiosos do pensador alemão. Tudo começou com o texto inaugural de Scarlett Martin, intitulado Nietzsche e a Cena Brasileira, de 2000, do livro Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche. Uma primeira versão desse mesmo texto foi publicada na revista Nietzsche Studio, do ano de 2000, volume 29. A pesquisadora, Scarlett Martin, reclama nesse breve texto a necessidade de estudarmos a maneira pela qual as ideias filosóficas de Nietzsche chegaram e continuam a chegar até nós, que efeitos e que impactos elas tiveram e quais resultados produziram e ainda continuam, enfim, a produzir. Então, esse é um texto do ano de 2000. Em 2007, veio a público um outro breve texto, agora, desta vez, do pesquisador Ivo da Silva Júnior, texto intitulado Nietzsche e a Cultura Brasileira, que está no livro Em Busca de um Lugar ao Sol, Nietzsche e a Cultura Alemã, de 2007, esse material. Bom, lá Ivo já afirma, já nos mostra que desde o final do século XIX e início do XX, Nietzsche tem presença marcante na cultura brasileira, nas artes plásticas, no teatro, na literatura, nas ciências humanas em geral, na política. Antes da filosofia acadêmica universitária especializada, no caso nietzschiano, outras áreas
como a literatura, a sociologia e a historiografia, já se perguntavam quais teriam sido os efeitos do pensamento de Nietzsche na cultura brasileira, haja visto que a sua presença em diversos movimentos literários, sociais e políticos foi de fato marcante. Mas essas pesquisas não tinham se atentado ainda para o fato de que era preciso ser um conhecedor da filosofia de Nietzsche, um pesquisador de Nietzsche, para conseguir não apenas identificar sua presença e seu alcance na cena cultural do país, senão também para não perder de vista, né, para não perder o pensador de vista e realmente conseguir distinguir os efeitos do seu pensamento na cultura brasileira, né? Então, se fazia necessária, né, uma abordagem filosófica especializada acerca da temática a recepção de Nietzsche no Brasil. Uma abordagem filosófica acerca dessa temática teve início em 2014, quando nasce o SEMBRA, o Centro de Estudos Nietzsche e Recepção no Brasil, junto ao departamento da Unifesp, e é aí que, junto ao SEMBRA, que nasce o meu interesse em fazer uma tese sobre a recepção de Nietzsche no Brasil. Antes dessa data, né, antes de 2014, não havia estudo sistemático e aprofundado acerca da recepção da filosofia de Nietzsche no Brasil. Entre 2014 e 2015, foi publicado na Cadernos de Nietzsche um conjunto de dossiês sobre a recepção de Nietzsche no Brasil. Eu sugiro, por exemplo, que vejam, por exemplo, o dossiê intitulado Nietzsche, Intérprete do Brasil, publicado no volume 1 do número 35 dos cadernos, em que apresentamos 15 de alguns dos primeiros textos publicados sobre a filosofia de Nietzsche na imprensa carioca e paulistana entre o final do século XIX e início do XX. Em 2016 é que veio a público a primeira monografia especializada acerca, né, dessa temática, intitulada A Primeira Recepção de Nietzsche no Brasil, a Escola de Recife, monografia escrita por Tiago Pantuzzi, sob a orientação da professora Scarlett Martin. E em 2019, com orientação de Ivo da Silva Júnior e olhar atento de Scarlett Martin, defendi a seguinte tese: a recepção de Nietzsche no Brasil, renovação e conservadorismo. Na ocasião, partindo da definição de modernismo do crítico literário João Laftat, orientando do Antônio Cândido, João Laftat, que define o modernismo como um movimento literário e político caracterizado, de um lado, por um projeto estético de renovação dos meios, de ruptura da linguagem tradicional, e, de outro lado, por um projeto ideológico de consciência do país, de desejo e de busca de uma expressão artística nacional. A partir daí, evidenciei que a recepção da filosofia de Nietzsche na cultura brasileira consolidou-se no movimento modernista. Demonstrei que ela foi, né, que a filosofia de Nietzsche foi incorporada e efetivamente aproveitada pelo modernismo em dois aspectos contrastantes. De uma parte, no projeto estético, em sua renovação crítico-literária e ensaístico-interpretativa, e de outra, no projeto ideológico, sobretudo em seu viés político-conservador, mas não apenas. Embora Nietzsche já repercuta no final do século XIX e início do XX, período em que predomina um contato lento, rarefeito e dependente das traduções estrangeiras, é nos anos de 1922 e 1945 que sua recepção ganha envergadura, como atesta a presença do seu vocabulário como parte do léxico da nossa língua. De 1876 a 1922, os vocábulos nietzschianos diversificaram-se em termos ortográficos e semânticos. Havia disputas internas pelos diferentes léxicos. A partir dos anos de 1922 até 1945, a dependência das traduções estrangeiras é atenuada e se fortalecem os esforços de tradução do vocabulário e sua apropriação pelos projetos do modernismo, consolidando-os enquanto um conjunto conceitual uniformizado. O interesse
pela filosofia de Nietzsche, é exemplar nas produções crítico-literárias e ensaístico-interpretativas de autores atuantes na atmosfera cultural que leva à Semana de Arte Moderna de 22 e à consolidação nacional do movimento modernista. Por produções crítico-literárias, distinguimos artigos, cartas, resenhas e crônicas de Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Sérgio Millet e da tríade modernista de intérpretes do Brasil. Assim, por produções ensaístico-interpretativas, entendemos os ensaios Retrato do Brasil, de Paulo Prado, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucamos, Problemas Brasileiros de Antropologia e Sociologia, de Gilberto Freire, Corpo e Alma do Brasil e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. É esta a tríade a que eu me refiro. Paulo Prados, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Há, no conjunto desses textos, um interesse por Nietzsche basilador de interpretações do Brasil que esses autores empreenderam. O aparato conceitual nietzschiano foi acolhido como uma ferramenta adequada para construí-las, recurso que permitia reavaliar e superar as explicações anteriores, como, por exemplo, as de caráter espiritualista ou positivista. A recepção de Nietzsche realizada pelo modernismo aprimorou um vocabulário novo e que forneceu subsídios para modernistas como Paulo Prado, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda estruturar argumentos e teses de suas primeiras pesquisas histórico-sociais, fundadoras de uma nova tarefa, a de compor ensaios de interpretação do Brasil. Agora, focando em Paulo Prado, né, com seu Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira, Paulo Prado inaugura o ensaísmo histórico-social de interpretação do Brasil. Entre os seus pares modernistas, o livro foi amplamente discutido. Retrato do Brasil abriu o caminho para os estudos brasileiros e inventou o ensaísmo especificamente modernista. Trata-se, como diz o Wilson Martins, estudioso da literatura, da história da nossa literatura, o Wilson Martins, ele diz que Retrato do Brasil é um ensaio na melhor definição do gênero. São reflexões ao mesmo tempo amarguradas, pessimistas e moralizantes. Fecho aspas, de um autor preocupado em apresentar uma extraordinária construção interpretativa do Brasil. Retrato do Brasil foi escrito durante a atuação de Paulo Prado no modernismo, quando ele esteve no centro do movimento que promoveu a Semana de Arte Moderna, de 22. Enquanto ele monopolizava a atenção dos jovens escritores modernistas, adquiria confiança para se lançar como, cito Calil, o organizador de sua obra, autor de interpretações históricas de envergadura crescente. De fato, aconteceu. Assim, Paulo Prado procura explicar a psicologia da descoberta e da colonização do Brasil com raciocínios e conceitos provenientes de Nietzsche. Vejamos, ao recorrer a dois grandes impulsos para explicar a psicologia da descoberta, Paulo Prado adota a terminologia dos textos de Nietzsche que discorrem ou se aproximam da temática dos impulsos. Paulo Prado explica a descoberta e colonização do Brasil a partir de dois impulsos, segundo ele, não geradores de alegria. Eu cito, a ambição do ouro e a sensualidade livre e infrene. Fecho aspas. Paulo Prado identifica a procedência desses impulsos na Renascença e, mais ainda, encontra aí o nascimento de, cito ele, um homem novo, fecho aspas, assegurando que, abro aspas, o retorno ao ideal antigo teve como melhor resultado o alargamento, por assim dizer, das ambições humanas de poderio, de saber e de gozo. Fecho aspas. Um Retrato do Brasil é uma obra significativa para o modernismo em seu contexto dos estudos brasileiros. Nessa obra,
Paulo Prado se apropria de aspectos da filosofia de Nietzsche para guiar sua argumentação interpretativa acerca do passado colonial do país. Controversa, a estruturação nietzschiana de argumentos e teses da obra contribui tanto para o projeto de renovação modernista, quanto também para o projeto ideológico do movimento modernista, que toma força a partir de 1929. Leiamos o terceiro parágrafo do primeiro capítulo de Retrato do Brasil. Eu cito Paulo Prado. Ele diz: neste anseio, os povos da época se sentiam abafados e apeados na vida estreita da Europa. Era preciso alterar, na terminologia nietzschiana, o sinal negativo que o cristianismo inscrevera diante do que exprimia fortaleza e audácia. Guerra aos fracos, guerra aos pobres, guerra aos doentes. Abrir as portas da prisão ocidental. Substituir a obediência à vontade individualista. Dissipar as constantes e aterrorizadoras preocupações da morte e do inferno. Medo de Deus e medo do diabo, que tanto torturavam os espíritos cristãos. Fecho aspas. Como se pode ver, Paulo Prado interpreta a gênese das descobertas adotando aspectos avaliativos de Nietzsche. Faz a distinção entre, de um lado, a moral da obediência, dos fracos, do rebanho, ou de agremiações coletivas cristãs, e de outro, a moral individualista, dos fortes, dos empreendedores audazes, dos exploradores e descobridores. Explicitamente, Prado recorre à terminologia nietzschiana para estruturar e compor os argumentos do capítulo. De forma implícita e às vezes entre linhas, também mobiliza um raciocínio que remete ao parágrafo Danae e Deus do Ouro, do livro Aurora. Nesse parágrafo do livro Aurora, a luxúria e a cobiça levam os homens, cito Nietzsche, ao fanatismo da ânsia de poder, que em outros tempos foi inflamado pela crença de estar de posse da verdade, exterminando culturas superiores como as do Peru e do México. Fecha aspas. Essa é a tradução do Paulo César Souza para o parágrafo 204 do livro Aurora, um trecho aqui, né? Então, guiado por essa psicologia dos impulsos, Paulo Prado interpreta a era das descobertas e colonização portuguesa, dentro dessa psicologia dos impulsos nietzschiana, né? No segundo capítulo do ensaio de Retrato do Brasil, intitulado A Cobiça, Prado discorre sobre outro impulso da ambição do mando, isto é, da ânsia de poder ou vontade de poder, como ele escrevia. Impulso tão manifesto, segundo ele, nos descobridores. Logo no primeiro parágrafo desse segundo capítulo de Retrato do Brasil, Paulo Prado recorre a uma expressão que nos remete, mais uma vez, ao livro Aurora. Neste segundo capítulo e ao longo de todo o ensaio, o vocábulo individualismo também é aproveitado num sentido geral, mas também num sentido muito próximo ao do sentido então remetido ao pensamento de Nietzsche. De tal modo que o processo de, cito Prado, volatilização dos instintos sociais, fecha aspas, identificado na colônia, está relacionado com o individualismo infrene, anárquico do colono, que quando aqui chegava isolado no individualismo da época, logo, cito Prado, misturava-se com o indígena de quem aprendia a língua e adotava os costumes, fecha aspas. Por fim, Prado então acredita que o, abro aspas, desenfreamento do mais anárquico e desordenado individualismo deixou suas marcas nas lamúrias dos poetas do nosso romantismo. Isso para ser um pouco breve acerca desse capítulo. E passando agora para o terceiro. No terceiro capítulo do livro Retrato do Brasil, talvez o mais controverso, né? Pelo menos o mais discutido pela crítica, o terceiro capítulo de Retrato do Brasil intitula-se A Tristeza. Nesse capítulo, Paulo Prado mobiliza expressões provenientes da filosofia de Nietzsche já conhecidas à época,
tais como vontade de poder, e outras menos evidentes, como decadência, degenerescência, dissolução dos costumes, apurados, para referir-se, a palavra apurados, para referir-se a grupos étnicos segregados e apurados por mestiçagem apropriada. Citação também do Paulo Prado aí. A apropriação do conceito de vontade de poder, central para o capítulo, aparece quando Paulo Prado discorre sobre a colonização do Novo Mundo, especificamente acerca do exemplo da Virgínia que ele traz. Segundo ele, aí se desenrolou um formidável, cito Paulo Prado, na colonização da Virgínia, segundo Paulo Prado, revelou-se, cito ele, uma formidável vontade de poder que os puritanos souberam tão bem aliar ao utilitarismo. Fecho aspas. Entre mentes, de forma bastante distinta, segundo Paulo Prado, teria se passado a colonização realizada na costa atlântica do continente sul, onde se desenvolveu de modo diverso o drama, segundo ele, o drama da conquista e povoamento. Em outras palavras, na conquista e no povoamento da colônia portuguesa no Brasil, aquela mesma vontade de poder impeliu os portugueses a se expressarem na forma da ânsia de poder pelo ouro, pela luxúria e pela cobiça, desembocando assim na tristeza ou na melancolia. É esse o resultado a qual Paulo Prado chega e pelo qual foi tanto criticado. Portanto, na colônia portuguesa brasileira, a vontade de poder, é assim que Paulo Prado escrevia, a vontade de poder se manifestou enquanto cobiça, luxúria e tristeza. Isso ocorreu porque, segundo Paulo Prado, Portugal já havia encontrado o motivo de decadência do seu poderio. A expressão é dele, decadência do seu poderio. Então, Paulo Prado considera que a Inquisição era o início da decadência de Portugal e que, por conseguinte, o declínio do Império Colonial era acompanhado pela decadência também da metrópole. Essa saída explicativa, que insiste em recorrer a uma espécie de moralização da descoberta e colonização do Brasil, leva Paulo Prado a constatar que a decadência da colônia é decorrente de uma nação já corrompida pelo luxo e pela desmoralização dos costumes. A expressão é dele, corrompida pela luxúria e pela desmoralização dos costumes. E assim Paulo Prado argumenta que a decadência das populações da colônia e da metrópole não se diferenciavam. Na colônia se desenvolvia, cito ele, a tristeza do mameluco, do mazombo, quando no amálgama de todas as cores e caracteres se instituía na evolução da raça o reino da mestiçagem, com lições de libertinagem e promiscuidade, com os horrores da escravidão, na mais completa dissolução geral dos costumes, sendo nada mais que o reflexo da decadência da mãe pátria. Fecho aspas, que era Portugal, né? Os colonizadores portugueses manifestavam, segundo Paulo Prado, cito ele, dois sentimentos tirânicos, sensualismo e paixão do ouro, fecho aspas, sendo desses, abro aspas, excessos de vida sensual, fecho aspas, que surgiram os traços indeléveis do caráter brasileiro. Aí é Paulo Prado de novo, os traços indeléveis do caráter brasileiro, surge daí. É desse capítulo a controvertida tese acerca da tristeza brasileira, derivada da soma daqueles sentimentos tirânicos ou impulsos, no sentido nietzschiano. A tese pode ser resumida na seguinte fórmula: luxúria, cobiça, igual melancolia. A soma dos impulsos de luxúria e de cobiça resultam em tristeza, muito embora esse povo triste viva numa terra radiosa. Expressões do Paulo Prado. Essa fórmula, nos povos como nos indivíduos, é a sequência de um quadro de psicopatia. Eu estou citando Paulo Prado, um quadro de psicopatia, abatimento físico e moral, fadiga, insensibilidade, abulia e tristeza. Fecho aspas. Entretanto, ainda assim, segundo Paulo Prado, é da ebulição desse formidável cadinho, a expressão é dele, formidável cadinho, que surge, a expressão dele,
um homem novo, o brasileiro. Então, para caminhar para a conclusão, vou falar agora rapidamente do pós-scriptum, que é, enfim, escrito em São Paulo entre os anos de 1926 e 1928, o pós-scriptum de Retrato do Brasil é uma espécie de pós-fácil, no qual Paulo Prado tece considerações sobre o ensaio. Novamente, está repleto do vocabulário conceitual adotado de Nietzsche, tais como transmutação dos valores, era assim que ele escrevia, rebanho. E nesse pós-scriptum, Paulo Prado revela como se dedicou à composição do ensaio, escrito um tanto à maneira nietzschiana, embora ele diga ou tenha dito goetheana, porque ele diz, abro aspas, quem escreveu estas linhas adotou, como se fosse artista, o processo goetheano de criação das obras de arte, isolou-se, fecho aspas. Nesse processo de criação, muito retirado, na serenidade da involuntária solidão, como ele se expressa, essa maneira, né, de produzir mantém proximidade com o estilo de composição errante, retirado e solitário de Nietzsche. Não por acaso, o ensaio de Paulo Prado, segundo ele próprio, é um retrato feito à maneira de um quadro impressionista. A filosofia de Nietzsche fornece elementos para compor, com esse ensaio filosófico, seu quadro impressionista. Essa é uma outra expressão dele, é uma qualificação que ele mesmo dá ao seu ensaio. Primeiro acha que é uma espécie de quadro impressionista e uma espécie de ensaio filosófico, que não é à toa, porque, de fato, a filosofia de Nietzsche fornece elementos para Paulo Prado compor, com seu ensaio filosófico, um quadro impressionista dedicado a expor o passado colonial brasileiro e suas consequências para o momento político em que ele está, 1928, 1929, próximo ali da Revolução de 30, que ele detecta, diagnostica nesse pós-scriptum. O núcleo orientador desse pós-scriptum é a questão política do seu momento nacional, a um passo da Revolução de 30, como eu disse, diagnosticada. Implicados nessa questão, Paulo Prado identifica diferentes tipos, o uso da tipologia que também não é aleatório, é algo, eu diria, nietzschiano. Quais são os tipos que ele acha que estão implicados nessa questão? Ele diz, os inteligentes, os sagazes, os estúpidos, os bem-intencionados, dantesca multidão, os que a sorte protege, como nas loterias, os efêmeros, os eternos. Fecho aspas. Em oposição, valoriza a individualidade, a personalidade, em detrimento das massas, em detrimento do rebanho. Era assim que ele se expressava. Estou citando Paulo Prado, individualidade, personalidade, né, contra a massa, contra o rebanho. A questão vital para o país, segundo ele, era resolver o mal que vem de longe, mas os tipos nela implicados constituem, como ele argumenta, eu cito Paulo Prado, o grande rebanho que passa, pastando, de que falava Nietzsche. Então ele cita literalmente Nietzsche no pós-scriptum, qualificando muitos dos que se envolveram na Revolução de 30 como rebanho. Por isso, Paulo Prado lamenta que somente, diz ele, de vez em quando surge uma individualidade, ou nascente ou já sacrificada pela incomensurável maioria, pois as exceções estão desaparecendo rapidamente, tal como os que possuem o magnetismo da personalidade. Modo de falar totalmente nietzschiano aqui, como podemos ver. Porque raciocínios filosóficos são apropriados, né? Paulo Prado se apropria de determinados raciocínios filosóficos que são de Nietzsche, reaproveita, né? Ou aproveita esse modo de pensar para refletir acerca da miscigenação. Ele faz isso no pós-scriptum, né? Nos capítulos anteriores, a questão da miscigenação já está posta. E ele pensa a miscigenação a partir de elementos nietzschianos, que estão muito presentes, sobretudo no parágrafo 272 de Aurora. Mas é com mais intensidade que isso vai aparecer no pós-scriptum, né?
A indicação mais clara disso encontra-se na citação que aparece, né, no pós-scriptum, feita num discurso livre e indireto do parágrafo 272 de Aurora. O parágrafo chama-se A Purificação da Raça, na tradução do Paulo César Souza. Essa citação oferece uma entrada de leitura importante para a compreensão do ensaio, dado que aponta para o problema da mestiçagem que perpassa todo o ensaio e que já estava muito disseminado na época essa discussão, claro. A citação é a seguinte, segundo a tradução de Paulo Prado, cito Paulo Prado. Os americanos do norte costumam dizer que Deus fez o branco, que Deus fez o negro, mas que o diabo fez o mulato. Fecho aspas. Nesse parágrafo, Nietzsche nega a noção de raças puras, assegurando somente raças depuradas. A passagem completa é a seguinte, na tradução do Paulo César. Livingstone ouviu alguém dizer: Deus criou negros e brancos, mas o diabo criou os mestiços. Fecho aspas. Então, com essa passagem, Paulo Prado reforça a tese acerca do fenômeno do passing, ou a lei biológica da heterose, ou vulgarmente ele chamava de arianização do habitante do Brasil, seja negro, seja indígena. Esse era o processo de depuração. Então, com isso, Paulo Prado reforça o argumento de que a solução do problema da mestiçagem brasileira encontra-se na valorização mesma dela, mas somente enquanto resultado. Haveria, portanto, semelhante às considerações de Nietzsche, vantagens na amalgamação e na mescla do branco com o índio, segundo um raciocínio que remete àquele desenvolvido pelo filósofo no parágrafo 272 de Aurora. Paulo Prado vislumbra o problema da mestiçagem do ponto de vista da depuração, isto é, enquanto processo, que ele chama de arianização, ou de passagem racial, né? Afinal, cito Paulo Prado, a arianização do habitante do Brasil é um fato de observação diária. Fecho aspas. Para concluir, Paulo Prado não quis discutir a resolução ou a explicação desse problema no seu âmbito social, isto é, não quis falar sobre o atraso e a desigualdade sofrida pelo mulato que passava, então, a representar um tipo futuramente novo, mas apenas enquanto tipo ainda a ser depurado, a ser arianizado. Dessa maneira, num primeiro momento, que eu não mostrei aqui, mas num primeiro momento, a recepção de vocábulos e de aspectos do pensamento de Nietzsche, realizada por Paulo Prado, na sua produção crítico-literária, esteve voltada para o apoio do projeto estético renovador do modernismo. Isso ocorre em cartas, em artigos. Agora, num segundo momento, já na produção ensaística, como ocorre em Retrato do Brasil, essa recepção efetivada por meio do aproveitamento teórico, resvala num certo conservadorismo ideológico, como vocês viram. É complicado, porque de uma certa perspectiva, ela também está, essa apropriação e incorporação que o Paulo Prado faz da filosofia de Nietzsche em Retrato do Brasil, também contribui para o movimento estético renovador do modernismo. Mas acaba também resvalando no conservadorismo do projeto ideológico. Como se poderá acompanhar, como se poderá acompanhar, é possível acompanhar algo semelhante ocorreu também na produção sociológica de Gilberto Freire, mas numa dimensão e numa profundidade muito maiores que ficam por uma próxima. E assim eu agradeço a oportunidade de trazer aqui um pouco sobre Nietzsche e os intérpretes do Brasil, e, em particular, trazer aí a recepção de Nietzsche na obra de Paulo Prado, em particular, no ensaio Retrato do Brasil. Obrigado, Ivo. Acho que o microfone está desligado. Obrigado. Paulo Prado e os impulsos da descoberta e colonização do Brasil. Essa foi a exposição de Geraldo Dias, que, como se vê, como se bem nota, além de original, é pioneira e que abre um campo
inexistente da pesquisa, para a pesquisa NIT brasileira e não só, para as pesquisas nos campos de natureza culturais no Brasil. Os próximos webinários, como o Geraldo já adiantou, enfim, ele irá tratar da recepção do pensamento de Nietzsche na obra de Gilberto Freire e na de Sérgio Buarque de Holanda. Por hoje, Geraldo, muito obrigado pela exposição essa que foi apenas uma pequena amostra, digamos assim, do denso trabalho que você tem realizado nessa área. Convidamos a todas e todos que nos acompanham, mesmo que não agora, neste momento, mas a qualquer hora do dia ou da noite, de qualquer dia, enfim, a visitar o site do Sembra, sembra.sites.unifesp.br e acompanhar as atividades do nosso centro também pelas redes sociais. Muito obrigado novamente a Geraldo e a todos e a todas que nos acompanham.